Olá, professores, professoras de ensino fundamental, professores de ciências, ensino médio e também pesquisadores da área de ensino de física, né, ensino de ciências. Vou falar um pouquinho aqui sobre um dos capítulos desse livro, Aulas de Física com o Proinfis. Se você não conhece, se você ainda não tem esse livro, vale a pena adquirir. Ele está disponível lá na Livraria da Física, ok? Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a nossa primeira atividade. É uma atividade de mecânica. Isso que eu estou passando aqui é uma parte inicial em que a gente discute um pouco o referencial teórico. São alguns referenciais teóricos usados pelo grupo, propostas metodológicas e aqui no final também tem uma lista boa de referenciais para vocês pesquisarem. Legal? Então a gente vai falar um pouquinho de mecânica nessa primeira atividade, e lembrando que esse livro foi feito para o professor de física, para a professora de física que está na sala de aula, que quer um livro que tem uma abordagem diferente, que tenha aplicação na sala de aula, mas que também tem um braço lá na pesquisa, que já tenha sido aplicado, que seja legal, que tenha artigo publicado, ok? Essa primeira atividade é uma atividade que envolve sistemas de medidas, mecânica, e o autor colaborador do grupo Proinfis, o Jobson, ok? Chuta que é física é o nome da atividade. Olha que interessante. Não é cinemática, não é sistemas de medidas, não é velocidade média. O título já é legal. Imagina, professor, o que a gente vai fazer hoje? Hoje nós vamos fazer atividade, vamos criar uma atividade chamada Chuta que é física. Você já começa com o pé direito, não é isso? Para você entender rapidamente o que a gente vai discutir aqui, os alunos vão para um determinado espaço, que pode ser a quadra, até a sala de aula. Eles vão ter um ponto inicial onde eles vão colocar a bola, vão ter um ponto final, quer dizer, eles têm aqui um determinado espaço percorrido e um determinado intervalo de tempo. Com isso, eles vão poder medir a velocidade média da bola e, levando em consideração que essa distância é pequena, a gente vai aproximar, né? O professor discute isso com a turma, aproxima essa velocidade média para um movimento uniforme, como se a bola tivesse sempre o mesmo valor de velocidade. Então, quais são os assuntos que o professor pode abordar com essa atividade? Velocidade média, sistemas de unidades. Ela cabe tanto para ensino fundamental como ensino médio, ok? E sugestão, 2 encontros. 2 encontros é suficiente, tá? Se você é aquele professor que trabalha lá naquele sistema de ensino, não tenho muito tempo, tem que correr com a matéria. Olha, gente, com 2 aulinhas você trabalha essa atividade com os estudantes, ok? As variáveis, né? É sempre importante a gente discutir isso. Quais são as variáveis envolvidas nessa nossa atividade? Então, a gente vai falar em variação da posição, a gente fala em intervalo de tempo e velocidade média, ok? Outra coisa muito interessante também é que essa atividade ela vale tanto para ensino fundamental como para ensino médio, ok? Os materiais que são utilizados são materiais fáceis, né? Você precisa de uma bola, de uma câmera filmadora, que na verdade basta você usar um smartphone, um celular, que já é suficiente, e um programinha de edição de vídeo que é muito fácil, tem vários disponíveis lá na sua loja do Android, né? Que você pode conseguir esses programinhas para editar o vídeo, para saber o tempinho que começou, que terminou. Isso é fácil. Olha, caso você, professor, não saiba manipular, pode perguntar para os estudantes, que com certeza eles sabem. Ou seja, material bastante simples, ok? Não há dificuldade em relação a isso. Como é que a gente aplica isso? Normalmente a gente separa os alunos em grupos, o que facilita, porque ao longo dessa atividade tem várias coisas que os estudantes precisam fazer. Eles têm que fazer medida de comprimento, eles têm que medir o tempo, calcular o tempo, fazer a filmagem, alguém que vai chutar, alguém que vai observar, vai ajudar na organização. Então é muito interessante que essa atividade seja feita em grupo de 3, 4 alunos. Aí o professor que conhece a turma vai ver o que é mais coerente para fazer essa atividade, ok? Não é interessante você fazer essa atividade individual, um aluno ou 2, porque acaba que eles vão ter muitas coisas para fazer e pode complicar um pouquinho, ok? Então tem um roteirozinho que os alunos recebem. Esse roteiro é muito legal, ele foi muito bem pensado, foi discutido, né, com o Jobson e os professores que orientavam o Jobson na época.
tem uma pré-aplicação até chegar onde a gente quer. Então começa, olha a introdução, vou ler só a introdução para vocês. Você sabia que o chute de um jogador de futebol profissional pode chegar a uma velocidade maior do que 100 km por hora? Aí ele fala, hoje certas tecnologias presentes no esporte nos permitem obter dados necessários para realizar esse tipo de cálculo. Aí, por exemplo, se o professor quiser, ele pode até omitir esses 100 km por hora. Já perguntou para a sua turma, gente? Quando lá você tem um chute, escolhe um jogador aí recente que eles conhecem, uma jogadora, Marta, acabou de fazer um gol agora, recentemente aí de pênalti, por exemplo. Qual é o chute? Qual é a velocidade desse chute? E como é que será que é feito esse cálculo, né? Então, isso aí são perguntas que você pode fazer no início para fomentar a discussão. E deixe o seu aluno falar, tá? Deixe ele responder, deixe ele interagir, que isso é importante, ok? E aqui a gente chega numa parte interessante aqui embaixo, que é isso aqui, gente, ó. Porque os grupos, eles vão fazer as medidas das distâncias, né? Na quadra ou na sala, no espaço que você achar mais interessante. Eles vão fazer a medida, só que eles não vão usar uma régua, não. Eles não vão usar uma trena. Eles vão usar um sapato, eles vão usar uma parte do corpo, vão usar uma unidade diferente para fazer essa medida, ok? Então, por exemplo, qual foi a unidade de medida adotada pelo grupo? Ah, por exemplo, tem grupo que adota o tamanho do pé. Tem grupo que adota um passo largo, um passo curto. Então, cada grupo vai ter uma unidade de medida diferente. Aí, segunda pergunta, quanto mede a distância entre a marca do chute e o anteparo segundo a unidade de medida? Quer dizer, eles vão calcular aqui o quê? O ΔS que eles vão precisar para calcular a velocidade média. E depois, qual foi o valor da velocidade do chute encontrado, ok? O que é legal aqui, gente? Eles não vão encontrar metros por segundo e nem quilômetros por hora, não é isso? E vocês sabem muito bem, professores, que uma das coisas que a gente vê muito nos livros didáticos e nas questõezinhas de vestibulares, e que os alunos se sentem incomodados com isso, é todo probleminha lá de velocidade média, de cinemática, tem que mudar a unidade. E normalmente ele fica incomodado com isso. Poxa, toda hora tem que mudar a unidade? Aqui vai ser muito legal porque ele vai entender a importância de se trabalhar com um padrão, porque cada grupo vai ter uma unidade diferente, então no final, talvez eles não saibam nem qual foi o chute mais forte. Então isso é importante, essa discussão sobre o tipo de unidade que está sendo utilizada, ok? Avançando um pouquinho aqui, já falei, olha aqui, ó, são os dois pontos de referência que ele usa para calcular aqui o ΔS e para calcular o ΔT que ele precisa, ok? Aqui, quando você for ler o capítulo, gente, vocês vão ver que tem até indicação de um aplicativo que você pode usar. Porque aí você faz a medida aqui, ó, do tempo inicial, 0,27, do tempo final, 0,70, e com isso você consegue um ΔT com uma precisão bacana para você calcular a velocidade média. Os alunos vão fazer isso, tá? Não precisa se preocupar, não. Tem dica aqui, ó, depois que você for fazer a leitura, tem dica de aplicativo. Olha como é que é fácil calcular o ΔT. Aqui, por exemplo, nesse exemplo, os alunos calcularam um ΔT de 0,3 segundos. Tranquilo? Olha, gente, tem a manipulação da bola, das distâncias, do ponto de referência, do cálculo da medida. Ele vai utilizar um aplicativo. Olha quanta coisa legal o aluno está fazendo para aprender o conceito de velocidade média, né? Olha que interessante aqui um exemplo de um grupo. O grupo achou que a velocidade é de 30 passos por segundo. Ok? Então tem passos por segundo, tem pés por segundo, tem cabeças, por incrível que pareça, cabeças por segundo, que normalmente eles usam partes do corpo, até o corpo inteiro. Tem estudante que deita e vê quantas vezes ele cabe naquele intervalo. Olha que legal. Aqui você tem um exemplo do que o Jobson fez em sala. Ele pegou os times, daqui, tá vendo? Ó, que na verdade são os grupos, e a velocidade calculada. Qual é a minha sugestão, inclusive? Coloca no grupo, no quadro, professor, só isso aqui, ó. Só a velocidade que o grupo calculou. Não mostra as unidades, não. Deixa para mostrar as unidades depois. Aí você pergunta para eles, e aí, gente? Qual foi o time que conseguiu uma velocidade maior? Porque quando você olha aqui, aparentemente é o B. Mas só com esse número não dá para ter muita noção, né? Porque depende qual é o tipo de unidade que foi adotada, ok? Então, com isso, a discussão não finaliza
com o cálculo da velocidade. Você ainda tem a discussão em relação à unidade de medida adotada e, principalmente, gente, qual a importância de você ter um padrão, né? Aqui, por exemplo, você vai perguntar para eles qual é o chute com maior velocidade. Eles vão ter que buscar um padrão. Então, é interessante todo mundo passar para metros, todo mundo passar para segundos, para que a gente possa igualar na mesma unidade e saber qual é a velocidade maior. Essa discussão é muito, muito, muito rica. A importância de você ter um padrão, ok? No final de todo trabalho que a gente apresenta aqui, no final de cada um desses capítulos, tem aqui dicas de professor para professor, ok? Esses capítulos foram construídos por professores que estão na sala de aula, que aplicam, que já aplicaram várias vezes as suas atividades e sabem que o resultado é bom, é adequado e tem uma aprendizagem, ok? Tem sugestão de aprofundamento aqui. Você pode ir pelo QR Code e olhar todo o trabalho do Jobson, o trabalho completo dele, de conclusão de curso, em que você vai ter mais detalhes ainda sobre essa atividade, ok? Lembrando que nós teremos outros vídeos em que a gente vai poder discutir outras atividades do ProEnFis, ok? Fica aí com a gente, segue o nosso canal no YouTube, siga nossa página do Instagram também, e lá vocês vão ter sempre várias novidades sobre as atividades desenvolvidas pelo grupo, tá bom? Abraço, gente!